Abra a sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 8 de João. João capítulo 8, verso 1. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou ao templo. E todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, pondo-a no meio. Disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. Quando ouviram isto, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Vamos orar sobre esta palavra? Feche seus olhos, coloque o seu coração, a sua vida diante de Deus. Vamos falar nesta noite palavras sérias, palavras que vão trazer cura, libertação, porém também trarão um certo confronto. Mas nós estamos diante de Deus para ouvirmos da parte de Deus. E Deus, Ele é extremamente sincero. Pelo Espírito, Ele vai trazer aquilo que nós precisamos ouvir. Coloque a sua vida diante dEle. Deixe o Espírito de Deus perpassar o teu ser, envolver as tuas entranhas, a tua intimidade. Permita-lhe ser Senhor e trazer uma palavra que venha te trazer cura. Senhor Deus, meu Pai, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, louvando-Te, agradecendo-Te pela vida, pela oportunidade de nos inclinar, de nos humilhar, de nos deixar mover pelo Teu Espírito, pela oportunidade que temos, Deus amado, neste domingo, de estarmos na Tua casa e estarmos aqui com os ouvidos atentos, não envolvidos com outras coisas que te desagradam, mas pela oportunidade que temos de estarmos em família de Deus, para que o Senhor venha operar e trazer conosco, Senhor, e em nós algo especial na nossa existência, na nossa vida.
visto que o Senhor sempre marca um encontro conosco especial, com o teu povo, com os teus filhos, com aqueles que o Senhor ama. Ó Espírito eterno, eu te invoco, que haja, Jesus, um poder especial na nossa vida nesta noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Queridos, eu fiquei sabendo na região dos Estados Unidos, tem uma catarata, algumas quedas de água chamada Catarata do Niágara. E essa catarata ali, normalmente quando há degelo naquela região, blocos de gelo se soltam. E como é um lugar que tem gado, que tem plantação, eu soube de um novilho que estava no pedaço daquele gelo e de repente ele quebrou-se. Ele foi ali perto, quebrou-se e foi levado pela correnteza, e o novilho ali, e indo cada vez mais próximo das cataratas, uma águia, grande águia, que é o símbolo da América, das maiores águias do mundo, veio e viu o estado indefeso daquele novilho e percebendo aquela oportunidade tremenda que satisfazia toda a sua vontade, todo o seu apetite, todo o seu querer. Ali estava algo muito especial para ela, então ela vem e penetra as suas garras naquele novilho quase que congelado, com as garras ali colocadas, enfiadas ali. Ela prendeu aquele novilho e começou a picá-lo, arrancar as carnes dele. E ali também as suas garras ficaram congeladas dentro da pele do novilho, e aquela águia poderosa, ela ia ali se alimentando e descendo sobre aquela correnteza com o seu apetite, com a sua vontade, com a sua determinação. Ela foi e não se apavorou, não teve medo das cataratas, mas ela acreditava absolutamente que na sua força, na força das suas asas, que na hora que ela precisasse, ela teria o escape, ela conseguiria alçar voo. Mas quando estava ali começando a descer as cataratas, até o último minuto ela presa ali naquela carne, exercitando ali o seu apetite, o seu desejo. Ela começou a cair, ela tentou alçar voo, tentou se levantar. Suas asas poderosas poderiam fazer isso facilmente, só que os pés, as unhas ficaram grudadas ali naquele novilho, congeladas, e ela caiu precipício abaixo e foi ali morta nas águas gélidas daquele abismo. Eu fiquei pensando sobre esta situação de grande perigo que esta águia se envolveu. Ela acreditou, ela foi até as últimas consequências. No seu pensamento, no seu entendimento, ela tinha força suficiente para sair desta na hora que quisesse. Ela estava tendo prazer, tendo toda aquela que ela queria e desejava na sua carne, estava ali. Então, eu olhando esse acontecimento, eu fiquei pensando no grande perigo do pecado. E o pecado, ele
no momento que nós estamos participando dele, parece prazeroso, mas são muitos os que de repente se envolvem e acham que vai ter um escape, e de repente o homem se agarra tanto àquela circunstância que o mundo oferece, e não há mais tempo, e nós temos inúmeros testemunhos para dizer sobre isso, que é bastante perigoso perder tempo, brincar com o pecado, porque o pecado não se deve brincar. Por isso nós vamos e temos a oportunidade de cada dia mais nos resguardarmos e nos envolvermos no Senhor Jesus, para que a nossa mente sempre esteja lúcida, sempre esteja clara, para que o nosso coração esteja de fato iluminado pela palavra de Deus. Eu estava olhando para esse texto, eu pretendo apresentar algumas coisas que vi nesse texto, mas algo que me chamou profundamente a atenção, um texto tão conhecido por você e por mim, é que Jesus de fato é Salvador, e Jesus de fato ele é acessível, extremamente acessível, e ele na verdade ele tem uma operação sobre a terra, sobre a humanidade, de Messias, daquele que resgata, daquele que salva, daquele que intercede, daquele que é advogado. Jesus tem esta missão a completar. Chegará um dia que ele será juiz, mas desde que ele veio à terra como Messias prometido lá no Antigo Testamento a tantos e tantos homens e mulheres de Deus, ele, a partir do momento da sua manifestação, ele traz consigo o desejo de se colocar entre você e Deus, de apresentar a sua causa, de envolver-se na sua vida, de buscar em você e de trazer para você, pelo seu Espírito, para todos nós, os argumentos necessários, o entendimento, o alerta necessário para que nós permanecemos longe do pecado. Queridos, o maior mal que existe na terra, o maior problema não é Satanás, mas é o pecado. E o pecado, na verdade, ele é um contrário, é uma ação de discordância do Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Querido, Deus, ele é invisível, e ele está em todos os lugares, e em todos os momentos, e em todas as gerações, e fora do tempo. Ele tem uma imagem, a Bíblia diz que a imagem de Deus é Jesus. Então logo aqui está Jesus. Diz o verso 1 que Jesus está no Monte das Oliveiras. Oh, que monte privilegiado! São na verdade 4 picos, 4 montes. Um deles está lá o templo erigido por Salomão, que fora destruído, e agora tem uma capela muçulmana ali no mesmo lugar. Mas ali está esse lugar tão frequentado por Jesus, e de todos os tempos já ouviram falar deste monte, que é o Monte das Oliveiras, onde Jesus gostava de estar. Foi construída uma igreja ali no pé do monte, para preservar este lugar tão extraordinário onde Jesus esteve. Foram um lugar de muitas árvores, de um lugar de muita sombra, um lugar muito agradável. Depois da morte de Jesus, o general Tito, 30 anos
mais ou menos 27 anos depois da morte de Jesus, ele mandou cortar todas aquelas árvores que haviam naquele monte, deixou aquele monte nu. Mas esse monte, ele hoje foi reflorestado, é um lugar tão interessante, lugar que foi usado e foi trabalhado por Jesus, lugar que ele passou tantas horas orando. No tempo de Salomão, muito tempo antes de Jesus, Salomão também fez uma coisa contrária à vontade de Deus, bem neste monte. Ele construiu 2 templos para Quemós e Moloque. As mulheres que ele se relacionou traíram o coração deste homem, e ele passou também a construir templos a ídolos. Veja, aqui está Jesus no Monte das Oliveiras, aquele monte que profeticamente diz a Bíblia que um dia, quando Jesus voltar, ele veio, ele vai voltar. Diz a Bíblia em Zacarias, no capítulo 14, verso 4, que Jesus vai colocar o seu pé ali sobre aquele monte, e o monte vai abrir pelo meio, um lugar tão extraordinário, e lá está Jesus, naquela região, de manhã cedo, no Monte das Oliveiras, num dos picos do templo, e ele está ali ensinando o povo. O povo vinha e voltava, era a festa dos tabernáculos, e ele estava ali ensinando, sentado, ensinava o povo vinha e ele orientava. E é tão interessante, querido, que na minha Bíblia a tradução é de manhã cedo, mas uma melhor tradução é de madrugada. Vinha ele ao povo e ele ensinava. O povo ia e vinha, o povo ia e vinha. E como é importante, escute bem, você ter o ensino da palavra. Porque o ensino, na verdade, é o que destrava as coisas, é o que abre o entendimento. Como é importante nós sermos servidos pelo Espírito de Cristo, que está presente aqui nesta igreja também, e ele vai nos ensinando, ele ensinando e oportunando aquele povo, e aquele povo ia sendo instruído, e ele ia mostrando o ministério, e ele ia mostrando as coisas que deveriam ser, o que estava certo, o que estava errado. E foi exatamente neste momento que ele recebeu uma visita. A Bíblia diz de escribas e fariseus, religiosos da época, estudiosos do Antigo Testamento. Eles trazem a Jesus uma mulher. Como Jesus encontrou-se com mulheres e com classes menos privilegiadas, rejeitadas. Ele encontrou-se ali com aquela mulher porque ela lhe foi trazida. A religiosidade, aquelas pessoas que estavam constantemente estudando a palavra, envolvidos com a palavra, na verdade eles trazem aqui uma mulher apanhada em adultério, coloca esta mulher, põe-a no meio. Eles não estão nem um pouco preocupados com aquela mulher, eles não estão nem um pouco preocupados com o pecado daquela mulher, mas na verdade esta é uma ação maligna para tentar atingir Jesus, e eles querem atingir Jesus. Algo que me toca profundamente é que toda vez que nós faltamos, que nós tropeçamos, que nós ignoramos a palavra de Deus, toda vez que nós escandalizamos, toda vez que nós fazemos coisas que desagradam o Espírito de Deus, na verdade, o que acontece são acusações contra Jesus. Aqui é um argumento para que toca profundamente o coração de Deus. É a questão de uma alma, a eternidade da alma. Alguém disse certa vez que se nós soubéssemos o valor que tem uma alma, nós nunca desprezaríamos alma nenhuma
alma, porque ela é valiosíssima para o Deus vivo, Criador das almas. Queridos, aqui está Jesus diante de uma situação de violência, de desgraça, e ele é confrontado com essa situação terrível. Aqueles homens sabem da lei, conhecem os mandamentos, não discordam dos mandamentos, e o foco deles é cumprir a lei para os outros. Para os outros. Esses fariseus aqui não têm visão de misericórdia, não pensam em misericórdia, eles não entendem sobre isto, sobre esses sentimentos, eles não acreditam no valor de uma pessoa, e eles não estão defendendo a Bíblia, eles não estão defendendo a palavra, mas eles são motivadores de condenação, e eles estão aqui para condenar esta mulher, e eles aqui para condenar esta mulher, eles querem ferir a Jesus. Acontece que eles colocam uma situação que humanamente não tem saída. Humanamente não tem saída. O que Jesus falasse, ele seria condenado. Se ele tivesse uma motivação ali naquele momento, pelo zelo da lei, e se ele dissesse: olha, esta mulher foi apanhada em adultério, Moisés ordenou que tais sejam apedrejadas, então é assim mesmo, então vocês devem apedrejá-la. Que se ele falasse isso, ele estaria entrando numa situação complicadíssima com o governo romano daquela região. Os romanos não estavam importando com justiça, com nada disso, mas eles tinham a prerrogativa de dar a ordem da morte. Nenhum judeu poderia condenar alguém sobre a morte. Essa era uma ação do comando daquela região. Então ele poderia ser condenado pelos romanos, porque ele estava incitando a multidão a matar aquela mulher. Esse é um pecado realmente grave. Jesus não tinha alternativa. Se ele liberasse esta mulher, ele estava dizendo que Moisés era um enganador, ele estava contradizendo a palavra de Deus no Antigo Testamento, então ele estava sendo alguém absolutamente infiel às Escrituras, e estava ele numa situação que eu não gostaria de estar. Queridos, este Messias aqui apresentado, Jesus Cristo, é maravilhoso, porque a gente pode conhecê-lo melhor através das Escrituras. Eu quero mostrar um plano de fundo sobre isso. Um teólogo, um rabino da época, Michai Sota, ele, tempos atrás, ele falou algo interessante. Ele escreveu, tem comentários de estudiosos do Antigo Testamento, os judeus. Ele escreveu no comentário uma coisa interessante, uma coisa de Deus. Ele escreveu o seguinte: quando o Messias vier, porque eles estavam esperando o Messias, ou na época que o filho de Davi vier, ele disse: a imprudência se multiplicará, o trigo e o vinho escarnecerão, o governo será de hereges, a sinagoga será transformada em lupanar, que significa bordel, lugar de prostituição. Então ele está anunciando, este homem, bem antes de Jesus, do Messias vir, que a situação moral da religiosidade do momento seria muito séria, e estaria já o povo religioso envolvido em sérios problemas desta área. E na verdade é interessante isso. Por isso se aplica não só
na manifestação do Messias há 2000 anos atrás, como também da nossa ardente expectativa da volta dele, traz também sobre a nossa sociedade uma marca, um dos sinais da volta de Jesus é a multiplicação da iniquidade. Hoje eu fiquei assustado. Na verdade eu tinha visto essa capa ontem, mas hoje eu recebi a revista. Se alguém no país de relevância discorda do nosso país ver, eu estou querendo traçar um nível de malignidade da nossa nação hoje. Não só da nossa nação, do mundo todo. Se alguém discordar de um comportamento gay, não concordar. Eu não concordo. Eu respeito, mas não concordo. Essa pessoa é levada pela opinião pública hoje praticamente ao martírio. Ela é achovalhada, ela é atacada, ela é vista como alguém do mal. Nesta semana saí como capa da Veja duas mulheres, uma cantora Mercury, né? Daniela Mercury, com a sua esposa, sorrindo, e as duas festejando a capa. E as manchetes, não só de Veja, mas de todos os segmentos da área, dizem: é isso que está certo. É isso que está certo. Mas essa degeneração é para nós, que já vivemos um pouco, uma loucura. Para aqueles que são jovens, talvez não vejam tanto assim. Mas a degeneração é muito grande. Isso são marcas. Por que você está dizendo isso? Queridos, Adam Clarke, um historiador, disse que na época de Jesus, admitia-se que o adultério, ele disse, se tornou excessivamente comum na época, tão comum, que deixaram de pôr em vigor a lei contra o mesmo. As águas de ciúmes não eram mais bebidas pelos seus culpados, porquanto se cria que essas águas não surtiriam efeito como contra as esposas, já que seus esposos também tinham se tornado criminosos. Eu quero te contar uma coisa. A lei também diz que uma mulher não pode ser condenada simplesmente porque o marido achava. Na época de Jesus acontecia isso também. O marido tinha tanto poder que, se ele entendesse que a mulher era adúltera, e se ele dissesse que era adúltera, ela poderia ser apedrejada sobre isso. Se ele olhasse, visse um olhar diferente e falasse no seu espírito de ciúmes, é adúltera, olha só que situação difícil, ela seria condenada. Mas o que Deus fez no Antigo Testamento? Deus ordenou, é uma coisa muito interessante, isso está em Números, no capítulo 5, verso 14. Deus deu uma orientação seguinte: a mulher, se você tem desconfiança da sua mulher, traga ela diante do sacerdote. Deveria-se trazer a mulher diante do sacerdote com uma oferta nas mãos, uma oferta de cereais. E o sacerdote, ele pegava um vaso de barro ali, sagrado do templo. No próprio lugar ali do templo, ele pegava um pouquinho do pó e jogava sobre aquele vaso. Levava a mulher diante de um lugar ali sagrado e falava para a mulher: você adulterou? Ela dizia: não adulterei. Então você vai tomar isso. Ela tomava aquele pó, comia. E a Bíblia diz que a infidelidade naquele exato momento, olha que coisa séria, se houvesse, na mesma hora incharia o ventre e criaria um problema na perna, na coxa da mulher. Então ela passaria a mancar. Aí
Não seria morta, ela passaria a ser rejeitada pelo povo como uma pessoa pecadora. Mas na época de Jesus eles aboliram isso, porque o pecado estava tão enfronhado no meio dos homens, que eles ficavam com medo. Falaram: se nós fizermos isso, eu não vou levar minha mulher, porque eu vou ser condenado também. Essa mulher foi apresentada diante de Jesus e disseram: olha, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Isso não significa que a mulher estava em adultério. Essa palavra adultério é uma palavra que literalmente significa apanhada num ato de roubo. Ela poderia ter, porque o que seria adultério? Ela está roubando a pessoa de outra pessoa. Daí, por isso que foi traduzido como uma palavra de adultério. Mas na verdade aqui, queridos, pode ter sido adultério ou pode ela ter sido uma outra falta. Mas a acusação era adultério. Então ela foi apanhada e de repente eles trazem a mulher. Cadê o marido? Cadê as testemunhas? Não havia marido, não havia testemunhas. E eles chegam aqui nessa ocasião, queridos, e é uma ocasião muito interessante, porque aquele lugar, naquele momento, havia uma festa, a festa da Páscoa. Eles ficavam tudo em barracas, tomavam muito vinho, e havia uma propícia situação para o adultério. Então era um momento daqueles que estavam, aquela multidão que estava ali diante de Jesus. Ali tinha muitos adultos, ali tinha muitos pecadores sujos e com aquela cara de pau. Você já viu aquele político com aquela cara de pau falando de honestidade, de direito, né? E tudo, falando de moral, com aquela cara de pau, trazendo aquela mulher para Jesus, para apanhar Jesus, para ofender Jesus, e dizendo: olha, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. É tão interessante isso, queridos. Uma pessoa ali está prestes a morrer, está aquela multidão. O que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. É a única vez que Jesus escreve na Bíblia. Ele nunca escreveu nada. Escreveram sobre ele. O que ele estava escrevendo ali? Algumas pessoas supõem uma coisa ou outra, mas aqueles acusadores estavam ali diante de Jesus. Mas o que é mais interessante é o silêncio de Jesus. Uma arma poderosíssima. Eles estavam com uma poderosa investida contra o coração de Jesus, e Jesus estava ali naquele momento em silêncio. O poderoso poder do silêncio. Fala comigo: Jesus está sendo atingido pelos meus pecados. Aquilo tudo elaborado, aquela mulher apanhada, tudo ali colocado diante de Jesus, e eles querem realmente pegar Jesus. Porque você sabe uma coisa, que Satanás, o problema dele é Jesus. O problema dele é Jesus, não é outra pessoa. O ódio dele não é contra você. O ódio dele é contra você também, mas não é exatamente contra você, é contra Jesus. Foi Jesus quem o mandou fora do céu. Então, a questão aqui do apedrejamento é muito interessante, porque o amor de Jesus está sobre a humanidade. E Jesus aqui, queridos, não pode julgar esta situação. Ele é impossível
possibilidade de julgar, porque Ele não é juiz. É o que eu falei naquele momento. Aqui está um advogado. Como é interessante e como é necessário, e como Deus quer usar advogados. E Jesus, Ele é um advogado. E aquela mulher está prestes a ser condenada. E lá está Jesus, naquela situação, escrevendo no chão, e aquele povo, ali talvez algumas pessoas estejam até lendo o que ele está escrevendo, mas não sabemos o que ele escreveu. Aí Jesus fala, ele se levanta e fala, olha para aquela multidão e fala, a testemunha seja o primeiro a tirar a pedra. Se a testemunha é inocente, se quem viu isso, porque não apresentar testemunha nenhuma, a testemunha é inocente, então ela tem direito, atire a primeira pedra, atire. E abaixou de novo, continuou escrevendo. O que aconteceu? A consciência deles reagiu o suficiente para que eles começassem a pensar. Eu não sei exatamente o que eles pensavam, mas eu só sei que houve um confronto agora, e Jesus está ali na posição de advogado, não está anulando a lei, não está dispensando a mulher, está tratando dos acusadores, e ele despenca essa situação. Queridos, quantas consciências ali não suportaram a presença do Deus vivo naquele exato momento? Quantas pessoas ali que estavam condenando coisas que faziam. E é tão sério isso, nós condenarmos o que nós fazemos. E diante de Jesus ali, diz a Bíblia, a começar dos mais velhos, o estudioso falou o seguinte, que eles tinham medo de Jesus, porque toda vez que eles se encontravam com Jesus, Jesus tinha também um nível de revelação muito alto, ele sabia de coisas ocultas. Talvez alguns, começar pelos mais velhos, que já tiveram confrontos com Jesus, ficaram pensando, já pensou se ele falar alguma coisa aqui de mim? Quantas vezes Jesus falou de coisa oculta? Aí se ele vem lá onde eu estava 5 minutos antes. Porque por fora é muito mais fácil, mas por dentro o homem não pode ver. Mas Deus vê. E aqui, queridos, esses homens sem nenhum sentido de misericórdia estão sendo confrontados por Jesus e começam a deixar um por um, vai deixando. Jesus ali escrevendo no chão, todos foram embora. Estava só Jesus e aquela mulher. Eu fiquei pensando assim sobre isso que aconteceu. Eu quero meditar com você rapidamente no seguinte tema: qual o pensamento de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, sobre o nosso pecado? Que mulher diante de Jesus? Pecadora, sim, pecadora. Injustiçada, talvez um pouco, mas ninguém é completamente injustiçado. Todos nós somos pecadores. O que é o tropeço? Na verdade, nós temos hoje, pela entrada da psicologia, da psiquiatria, dos estudos da interioridade do homem, até estudos de cura interior, nós temos trocado as coisas, o nome pecado por fraqueza.
Queridos, pecado é pecado. Fala do seu irmão, pecado é pecado. O pecado é uma contrariedade da ordem natural das coisas. O pecado é errar o alvo. O pecado, ele propicia a desgraça. A desgraça. Se eu tenho um carro, eu não coloco água naquele carro, eu estou pecando contra aquele carro, entendeu? Ele vai fundir. Então o salário do pecado é a morte. O pecado é esta desorganização daquilo que deveria ser assim. Eu estou andando por aquilo que é assim. Isso é pecado. Então o que Jesus, o Salvador, aquele que me ama, aquele que morreu no meu lugar, o que ele pensa sobre o nosso pecado? Em primeiro lugar, ele o conhece inteiramente. Todas as raízes, todas as desvalorizações que damos à palavra, ele conhece o nosso pensamento, ele conhece os nossos orgulhos, ele conhece todo o sistema que temos de fraqueza, todas as nossas dificuldades, ele conhece tudo aquilo que fazemos ao oculto, ele conhece. Aquela mulher diante dele representa eu e você. E ele parece até que está em silêncio. Eu ouvi um pregador um tempo atrás dizer: Carlos Alberto, não tem problema, pode pecar e a coisa continua do mesmo lado, do mesmo jeito, Deus continua abençoando. Eu falei: você está louco, cara. Você não sabe o que é brincar com pecado. Pecado é terrível. Então Deus, na pessoa de Jesus, conhece. Esse é o primeiro ponto. Eu estou falando de você, de mim, o nosso pecado. Em segundo lugar, sabe que o homem conhece o seu pecado. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Nós sabemos. E Ele sabe que nós sabemos. Em terceiro lugar, queridos, o que eu vejo aqui nesse texto com relação a esta mulher é que ele não condena, ele não veio para condenar. O que é condenar? Muitos usam esse texto para dizer assim: não pode condenar ninguém. Condenar é o seguinte: determinar perdição eterna para a pessoa, determinar que aquela pessoa não tem jeito, não tem saída e deve sofrer todas as consequências sobre aquilo imediatamente e seja extirpada. Isso é condenação. Condenação é eu dizer: para você é a lei e para mim misericórdia. A operação de Jesus na terra não é para condenação, mas a coisa é muito séria, querido. Então ele nos aconselha, como ele aconselhou essa mulher. Ele se levanta, só está a mulher, e ele pergunta uma pergunta sincera, pura, e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Quando eles foram embora, ninguém te condenou? Eu disse: não. Aí Jesus aconselha: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Será que é possível nós vivermos uma vida liberta do pecado? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, verso 2: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que a Bíblia está dizendo? Que houve uma quebra de uma lei que outrora estava sobre o homem, que ele não conseguia se libertar. Antes de Jesus, depois do pecado do homem, o homem estava preso, aprisionado, e esses grilhões o fechavam, e deliberadamente ele não conseguia permanecer livre. Mas há uma lei nova que Jesus estabeleceu. Jesus veio, querido, para estabelecer uma nova lei, que é a lei do Espírito e da vida. E esta lei quebrou.
quebrou essa rebelião que nós temos contra o Deus Santo. E se nós pegarmos a palavra de Deus e soubermos exatamente o que a palavra de Deus diz sobre o pecado, a palavra de Deus vai dizer que o pecado é terrível, é horroroso e é mortal como uma mordida venenosa de serpente. O pecado mata a alma, o pecado mata o corpo, e o pecado leva o espírito para o tormento eterno. E Satanás, ele é mentiroso, ele nos atrai facilmente, para que a gente se alegre com um pouco daquilo que ele dá, e contraria a Deus, e Deus não quer nada disso. Deus quer que nós entendamos que nós somos livres. Fala comigo, eu sou livre. Queridos, o pecado é um monstro hediondo, ele arruina o mundo, ele arruina uma nação, ele é amargoso e muito cruel, e qualquer um que brincar com ele vai morrer, porque ele vai picar como uma serpente. Eu sou uma coisa interessante, um guarda florestal que trabalhava num serpentário, um lugar que cuida de serpente, e esse lugar estava muito frio naquela madrugada, ele estava ali guardando. Ele chegou ali, ele era assim fascinado pelas cobras, e ele já havia sido advertido: não brinque com essas cobras, não, elas são perigosíssimas. Mas aquele frio estava tão intenso, ele viu uma cobra tão bonita, tão colorida, que ele se agradava tanto, e parecia que ela estava perecendo pelo frio. Então ele pegou a cobra, colocou debaixo do seu casaco e começou a esquentar a cobra. Você imagina você esquentando uma cobra? E ele começou a esquentar no seu peito, no seu coração. Ele ia aquecendo. Ai, que bom, estou salvando, eu estou. E de repente essa cobra o mordeu. Ele morreu. Ele foi advertido: não brinque com cobra. Deus aborrece o pecado. Deus tem misericórdia. Todos nós aqui estamos presentes porque Deus tem misericórdia de você. Ou não? Todos aqui são frutos da misericórdia de Deus. Depois de sua mão, diga amém. Amém. Porém, nós temos que aprender a não brincar com o pecador. Aborrece a Deus. Tem uma coisa que eu nunca entendi, quantas oportunidades nós temos, não sei dizer. Se eu fosse contar quantas pessoas já passaram por aqui, por esta igreja, desde que nós estamos aqui, desde o pastor Javá, não sei, mas eu acho que já umas 100 e poucas pessoas, ou 150 pessoas, não estão mais aqui. Muitas delas já abandonaram. Nós estamos por aqui. Nas nossas igrejas da Renovada, aqui tem, podemos dizer, milhares. As igrejas evangélicas aqui, da maioria, muita gente, tem um grupo enorme de pessoas do outro lado de fora que passaram por portas de igreja. Eu te pergunto, quem administra a misericórdia? É Deus. Queridos, vamos vigiar. Guarda bem o que você tem. Não brinque com o pecado, porque o pecado, sabe o que ele faz? Ele esfria o coração. Ele esfria o coração e ele amargura a alma. O pecado distancia o homem de Deus, distancia a mulher de Deus. E o pecado, Satanás vai dando brinquedinhos para esta pessoa aí, brincando. Mas vai chegar o momento que ele vai morder. E quando ele morder, não haverá mais possibilidades.
Queridos, graças a Deus que Jesus é o nosso advogado. Amém? Olha, vamos retornar para aquele momento. Jesus está lá. E agora ele está aqui também. Na verdade, a Bíblia diz que ele está aqui. Silencioso. Existem acusações contra você e contra mim? Existem. Se homens não têm, o diabo tem. A Bíblia diz que o inimigo, ele é o nosso acusador. Ele nos acusa de dia e de noite, de dia e de noite. Quando você acusar alguém, saiba que você está sendo acusado muitas vezes. O Satanás está te acusando diante do juiz, de dia e de noite. Graças a Deus que ainda é tempo. Ainda é tempo. Deus ainda não deu o veredito sobre a sua vida. Você tem um advogado. Quem advogado é esse? Jesus. A multidão vem, esses demônios vêm acusar, mas Jesus está ali. Ele está ali, está escrevendo. Jesus está operando. Ele é o grande advogado. Pastor, a minha situação é muito difícil. Há uma saída? Pergunta para Jesus. Fala assim: Jesus, há uma saída? Mais alto. Jesus, há uma saída? Ninguém conseguia ver uma saída nessa situação dessa mulher. E Jesus teve uma saída. Ela foi apanhada, estava tudo na mão, a lei estava contra ela seria condenada, estava tudo, a desgraça vai cair, a cobra muda. Graças a Deus que esta mulher teve o privilégio de se encontrar com Jesus naquele dia. Ai, graças a Deus. Graças a Deus que nós estamos aqui diante de Jesus. Então Jesus tem uma saída. Mas quando é essa saída, pastor? Agora. Não espere por uma saída você namorando com o pecado. Lá na frente. Não espere por isso. A saída é agora. Amém? 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 Jesus, ele é o nosso pastor. Então, quando a hora que nós estamos em falta é a hora de quebrar a patinha. Meu filho contou uma coisa interessante, que ele ouviu numa mensagem de um pastor. Ele contou que um pastor de ovelhas, olha, o pastor de ovelhas, lá da época de Jesus, ele, quando o pastor era, sempre havia uma ou outra ovelha rebelde. Sempre havia rebelde. Pulava cerca, ia para lá, corria, não cumpria, não ouvia a voz do pastor, porque uma ovelha, ela ouve a voz do pastor. Sabe o que o pastor faz? Quando uma ovelha é incorrigível, ele faz uma coisa forte. O pastor vai, isso é o pastor de ovelha mesmo, ele vai e quebra a patinha da ovelha. Quebra a patinha da ovelha. Minha filha, pega a ovelha e põe pertinho dele e anda com ele, que ela vai ouvindo a voz do pastor. Patinha quebrada. Já quebrou alguma coisa? Eu nunca quebrei, nem quero quebrar, mas dói. Dói barbaridade quebrar. Aí ele vai andar até ela acostumar. Ela vai ficar de patinha quebrada até ela acostumar a ouvir a voz dele. Quantos aqui não conseguem? Vai para um lado, não consegue andar, está de patinha quebrada. Quer dar um jeito por si mesmo, coloca Deus em primeiro lugar, vê uma vida longe de Deus e Deus quebra a patinha. Na hora Deus não atende, as coisas não funcionam, as coisas vão melhorando, depois desmorona tudo, patinha quebrada. Vai ficar aleijadinha se não tomar uma posição.
Se não ouvir, quebra outra patinha também, vai quebrando as patinhas. Acho que tem muita gente com todas as patinhas quebradinhas, esfregando-se no chão, esfregando no chão, correndo atrás do pecado ainda, as patinhas tudo quebrado, não tem mais dinheiro, não tem mais família, não tem mais nada, perde tudo, mas está ali escorregando, não ouve a voz do pastor. Vamos deixar o nosso pastor corrigir a nossa patinha. Sabe o que Jesus quer? Que a gente seja livre, que a gente corra, que a gente esteja ouvindo a voz dele, que a gente seja feliz, que haja bênção na nossa casa, na nossa família, que haja prosperidade. Deus quer alegria, nosso Deus é um Deus de alegria. Jesus quer absolver, Jesus quer livrar. Os argumentos de Jesus são irrefutáveis, a não ser que eu seja um rebelde inveterado. Aonde a gente tropeça, pastor? Aonde eu estou tropeçando eu não dou conta. Não, porque você ama isso. Se você quiser, você pode amar a Jesus e odiar o pecado. Quem gosta de cobra aqui? A mulher, alguém aqui tem um prazer sobre cobra? Não sei, tem gente que gosta. Mulher, quando você está ligado ao pecado, é igual pôr uma cobra na tua bolsa. Homem, o pecado é como uma cobra no teu peito, venenosíssima. Deus quer tirar isso. Você pode tirar, nem Jesus vai tirar, Jesus já tirou. Se você tem autor, você pode tirar, fala, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais isso, e pronto. Fala comigo, eu não quero mais o pecado na minha vida, e pronto. Vamos ficar aqui. Deus, coloque a sua vida diante de Deus. Aquela mulher, de fato, era uma mulher pecadora. Não sei qual era o nível de pecado, mas uma mulher pecadora. Mas ela encontrou com Jesus e venceu o pecado. Foi liberta. E você? Coloque a sua vida diante de Jesus. Essa palavra é para todos nós, para mim também. Meus queridos, meu coração teme e treme. Eu choro dentro de mim quando eu vejo almas que se afastam, que se escandalizam, que abandonam. Há uma unção de Deus sobre esta igreja. Nós temos o mel, nós temos a nata. Somos um povo simples, mas temos Jesus. A unção no louvor, a unção no nosso meio. Há boas intenções e bom coração no nosso meio. Jesus está aqui. Jesus está na tua causa. Quando a acusação de Satanás vem contra a tua vida, ele tem argumentos para te libertar. Depende de você ficar diante de Jesus. Não é fácil ficar diante de Jesus. Tem calavrilho e me achei. Antes de orar, olhe para mim. Eu vi nesta semana um produtor musical falar com uma cantora principiante, um produtor famoso, reconhecido, e ela foi levantada por ele,
E de repente ela começou a querer fazer e seguir a carreira dela do jeito dela. Aí o produtor chamou ela e falou: o que você quer? Você quer seguir segundo a tua cabeça? Você quer fazer a tua vontade ou você quer fazer o certo? Ela disse: mas eu quero misturar isso, ter um ponto do meio. Eu quero fazer a minha vontade e a tua vontade. Ele falou: não tem meio termo. Pensa. É exatamente isto que é servir Jesus. Não tem meio termo. Não dá. Não dá. Eu estou falando de propriedade porque eu sei das tantas coisas que eu tenho que engolir a todo dia para servir Jesus. Já se vai mais de 30 anos que de vez em quando minha patinha é quebrada. Eu sei o que eu estou te falando. Jesus é o teu Senhor. Você quer fazer a sua vontade? Ou você quer fazer a vontade de Jesus? Escolhe. Não há meio termo. É uma decisão. Isso é o caminho estreito, mas esse caminho te leva ao céu. Vamos orar. Querido Deus, como são preciosas as almas. Eu estou falando contigo, Senhor, com todo respeito. Eu não estou aqui para condenar, porque eu não sou o juiz. Senhor, eu estou aqui para mover no coração, pelo teu Espírito, uma palavra de salvação. É o Senhor que tem cuidado da sua igreja, dos nossos filhos. Se não for o Senhor, quantas situações têm acontecido. Passando nesta semana mesmo, quando os filhos do Sérgio e da Miriam foram precipitados num abismo, esse acidente tão estranho, tão perigoso, quando tudo que eles tinham estavam ali, eles estavam lá tranquilos, trabalhando, e os seus filhos estudando, e tudo estava bem,